Na próxima vez que ouvirem uma teoria da conspiração, não a descartem logo de início. Tirem um tempo para investigar antes de decidirem que é impossível ou sinistra demais para ser verdade. Neste vídeo, falo de 4 teorias da conspiração que pareciam ser insanas, mas que afinal eram mesmo verdadeiras. E vamos então conhecer 4 das principais teorias da conspiração que se revelaram ser verdadeiras. Embora as teorias da conspiração pareçam aparentemente negar a história tido como verdadeira, muitas vezes acabam por não ser tão impossíveis ou falsas como aparentavam ser no início. Muitos duvidam destas teorias, pois para elas serem verdadeiras, várias pessoas ou até mesmo grandes e respeitadas organizações teriam de estar envolvidas. Aqueles que nelas acreditam são muitas vezes caracterizados como loucos, mentalmente desequilibrados ou até mesmo perigosos. A má reputação que estas teorias da conspiração têm deve-se principalmente ao facto de que elas vão contra crenças comuns e aparentemente não são possíveis de serem comprovadas, pelo menos no seu início. Os assuntos que apresento a seguir começaram por ser teorias da conspiração, mas hoje em dia são factos totalmente comprovados. Inclusivamente e principalmente por documentos outrora secretos que vieram a público. Muitos deles deixaram o público confuso e serviram para abrir alguns olhos e mentes. A experiência da sífilis no Alabama. Uma experiência que ficou conhecida como a sífilis de Tuskegee. Em 1932, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos e o Instituto Tuskegee iniciaram um estudo sobre o sífilis. O estudo era feito em homens de raça negra. O objetivo era registar a história natural da doença e analisar as diferenças entre homens de raça negra e homens de raça branca. O estudo envolveu 600 homens no condado de Macon, no Alabama, 399 dos quais foram infectados com a sífilis e 201 não foram infectados com a doença. A experiência deveria apenas durar 6 meses, mas durou 40 anos. Durante esses 40 anos, os homens foram informados de que apenas tinham sangue ruim. Nunca sequer desconfiaram que estariam a ser infectados com uma doença muitas vezes mortífera. Os homens que participaram no estudo receberam exames médicos gratuitos, refeições e seguro para enterro. Nunca foram informados de que teriam a sífilis e nunca foram tratados para aquela doença. Muitos descobriram mais tarde que tinham contraído a doença. Descobriram apenas quando se alistaram para combater na Segunda Guerra. Mesmo assim, e para a continuação do estudo, sempre lhes foi negada a penicilina, foi-lhes negado o tratamento e nunca os deixaram abandonar o estudo. Em 1972, a Associated Press publicou uma história que levou a protestos públicos. Levou também à nomeação de um painel consultivo que considerou o estudo eticamente injustificado. O estudo terminou e o Estado foi condenado nos tribunais a pagar 10 milhões de dólares e benefícios médicos vitalícios para os que ainda estavam vivos. Para muitos, infelizmente, já era tarde demais, pois na década de 1970, apenas 128 dos 399 infectados estavam ainda vivos. Também 49 esposas e 19 crianças filhas desses homens contraíram a doença. Apesar de um pedido de desculpas presidencial, a experiência Tuskegee continua a ser um símbolo poderoso dos abusos dos governos para com a sua população. Projeto MKUltra. Durante muito tempo, o governo dos Estados Unidos negou que a Agência Central de Inteligência, mais conhecida como a CIA, tinha realizado na década de 1950 várias experiências em cidadãos. No entanto,
um pedido de lei de liberdade de informação de 1977 trouxe à tona mais de 20 mil documentos que previamente eram classificados como ultra-secretos. Documentos que levaram a uma série de audiências no Senado. No final das audiências, ficou bastante claro e sem qualquer margem para dúvidas que o governo tinha autorizado o tratamento de cidadãos americanos com drogas, hipnose, persuasão subliminar, privação sensorial, terapia por eletrochoque, abuso verbal e sexual e até mesmo a tortura. O objetivo de todos esses métodos era experimentar modificações comportamentais na esperança de desenvolverem programas para agentes do governo. Apesar da grande quantidade de evidências, o diretor da CIA, Richard Helms, destruiu em 1973 os arquivos mais chocantes e importantes do projeto MKUltra. Mais de 80 empresas farmacêuticas, prisões, hospitais e universidades trabalharam para o governo neste projeto. Devido à destruição de inúmeros documentos, grande parte das operações do programa permanece incerta. O que é mais marcante e desconcertante é que até hoje ninguém foi levado à justiça. Revoltante é também o facto que ninguém foi condenado por este programa abusivo. No final das audiências, não foi encontrado nenhum culpado pelos impactos devastadores que este projeto causou em todas as suas vítimas. Operação Northwoods. No passado, teóricos de conspiração supostamente malucos propuseram que os militares dos Estados Unidos tinham desenvolvido planos para provocar uma guerra com Cuba. Durante um largo período de tempo, a teoria pareceu estranha, bizarra e impossível de ser verdadeira. Pelo menos até o Congresso americano aprovar uma lei nos anos 90. Uma lei para tornar mais transparente os registros históricos do presidente John Kennedy. Ficou provado que Lyman Lemnitzer liderou os chefes do Estado-Maior militares na elaboração e aprovação de um plano que faria precisamente isso. No início dos anos 60, elaboraram um plano detalhado para desencadear uma onda de ações terroristas. O objetivo era levar a população a apoiar uma guerra contra Cuba. Um plano que me faz muito lembrar alguns acontecimentos mais recentes. O plano descrevia ataques a cidadãos americanos que seriam bombardeados e baleados nas ruas da América. Um avião cubano abateria um avião de estudantes universitários americanos. Os cubanos afundariam barcos de refugiados no Golfo do México. Os cubanos seriam também culpados de bombardear e afundar um navio americano na Baía de Guantánamo. O astronauta John Glenn, no meio do seu voo, iria também ser abatido e os cubanos e Fidel Castro seriam responsabilizados. Acabaria por não ser levado avante, mas isto não significa que planos semelhantes não tenham sido postos em ação antes ou depois desta data. E por fim, temos a Operação Mockingbird. Os mídias atuais são frequentemente criticados por a sua aparente colaboração com os governos e, segundo o que podemos ver neste projeto, estas críticas têm realmente muito fundamento. No início da Guerra Fria, a CIA tentou controlar os meios de comunicação. O diretor do escritório de projetos especiais, Frank Wisner, lançou um projeto ultra-secreto para obter influência nos principais meios de comunicação. Foi então estabelecido o Projeto Mockingbird. Criaram uma organização que passaria informações para os mídias divulgarem. Envolveram-se em sabotagem, propaganda e subversão. Não se limitaram aos mídias nacionais, atingiram também uma escala internacional. Wisner infiltrou jornalistas em organizações de notícias, incluindo figuras atuais como Philip Graham, o editor do Washington Post. Estes infiltrados tornaram-se verdadeiros espiões e propagandistas. Os agentes ocupam cargos importantes um pouco por todo o mundo. Por exemplo, na ABC, NBC, na Reuters, Associated Press e um pouco por todos os mídias governamentais. Na década de 1950, a CIA possuía uma vasta rede de agentes a operar em todo o mundo.
Foi apenas na década de 1970 que a Rolling Stone Magazine e o New York Times expuseram esta situação. Em 1976, um relatório do Congresso documentou que a CIA tinha infiltrado várias centenas de indivíduos estrangeiros nos mídias estatais. O objetivo em todos eles era o mesmo: a busca de informações e influenciar a opinião pública por meio de propaganda. Embora o projeto Mockingbird tenha sido suspenso publicamente, muitos acreditam que o programa continua bem ativo por todo o mundo, até aos dias de hoje. Para além destas, poderia trazer ao canal inúmeros outros casos como estes, totalmente comprovados, mas fica certamente para uma próxima oportunidade. Quero voltar a frisar, na próxima vez que ouvirem uma teoria da conspiração, não a descartem logo de início. Tirem um tempo para investigar antes de decidirem que é uma coisa impossível ou sinistra demais para ser verdade. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado. E vocês conhecem outras teorias da conspiração que foram totalmente comprovadas? Digam-me nos comentários e quem sabe não farão parte do próximo vídeo sobre estes assuntos. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se são novos no canal, não se esqueçam de subscrever e clicar no sino das notificações. E pessoal, até ao próximo vídeo.